Olga Benaro Prestes nasceu em 12 de fevereiro de 1908 na Alemanha. Em 1923, com 15 anos, juntou-se à organização juvenil do Partido Comunista. Após conflito contra a milícia de extrema-direita, foi presa junto com seu companheiro Brown, acusada de alta traição à pátria. Foi solta tempo depois sem ele, junto com seus companheiros, planejou um assalto à prisão para libertar Brown. Fugiu para a União Soviética, onde Olga recebeu treinamento militar. Em 1931, separou de Brown. Em 1934, foi enviada para o Brasil, por determinação internacional comunista, junto com Luiz Carlos Prestes. Depois de muitos líderes comunistas serem presos, na qual ficou conhecido como intentona comunista, Olga e Prestes conseguiram viver clandestinamente por alguns meses, mas acabaram sendo presos em 1936. Na prisão, Olga descobre que está grávida e foi deportada para a Alemanha nazista. Ao chegar na Alemanha, foi presa em 18 de outubro de 1936, qual foi levada para a prisão de mulheres, onde teve sua filha Anita, na qual tempo depois ia ser tirada dos seus braços para ficar com a avó paterna. Foi executada em 23 de abril de 1942. E fim. Vocês conhecem Frida Kahlo? Nasceu no México em 6 de julho de 1907. Estudou no início da juventude na Escola Preparatória Nacional. Com 18 anos, sofreu um grave acidente de ônibus. Em agosto de 1929, casou-se com o pintor Diogo Rivera, com quem teve um casamento tumultuado e estável. Morou nos Estados Unidos com Diogo Rivera entre os anos de 1931 e 1934. Divorciou-se de Rivera em 1939. Em 1939, expôs suas obras em uma galeria em Paris. Em 1943, deu aula de pintura na Escola Esmeralda do México. Sofreu 3 abortos durante sua vida. Após o divórcio, teve uma vida marcada pelo consumo de álcool, na qual ela dizia que era para aliviar o sofrimento de sua vida. Seu estilo artístico era baseado em cores fortes, retratando sua própria vida e objetos simbólicos. Uma de suas obras bem conhecida, O Ônibus, entre outras. Frida morreu em 13 de julho de 1954, após uma grave pneumonia. E essa foi a história de Frida, espero que vocês tenham gostado. Caroline Maria de Jesus nasceu no interior de Minas Gerais em 14 de março de 1914. Era neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta. Caroline cresceu em uma família de 7 irmãos. A jovem recebeu incentivo e ajuda de uma freguesa de sua mãe para frequentar a escola. Com 7 anos ingressou no colégio, onde cursou a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Apesar de pouco tempo na escola, Caroline desenvolveu um gosto pela leitura e pela escrita. Em 1924, em busca de oportunidades, Caroline e sua família mudou-se para uma fazenda, na qual trabalhava como lavradoras. Em 1927, retornaram para o Sacramento. A mudança para São Paulo. Em 1930, a família vai morar em Franca, em São Paulo, na qual Carolina trabalhava como lavradora e, em seguida, como empregada doméstica. Com 3 anos, perde sua mãe e muda-se para a capital para trabalhar como faxineira, na Santa Casa de Franco e, logo mais tarde, como empregada doméstica. Em 1948, Caroline muda-se para a favela de Canindé. Nos anos seguintes, Carolina foi mãe de 3 filhos, todos de relacionamentos diferentes. Caroline e a leitura. Morando em uma favela, durante a noite, Caroline saía para trabalhar como catadora de papel. Lia tudo o que via pela frente, até mesmo revistas e livros, e todos que ela achava no lixo pegava e levava para sua casa, na qual sempre ela estava escrevendo no seu dia a dia. Em 1941, sonhando em ser escritora, vai até a redação do jornal Folha da Manhã com um poema que escreveu em louvor ao Getúlio Vargas. No dia 24 de fevereiro, seu poema, junto com a sua foto, são publicados no jornal. Caroline continuou levando regularmente seus poemas para a redação. Por esse motivo, acabou sendo apelidada como poetisa negra. Em 1958, um repórter do Folha da Noite foi designado para fazer uma reportagem na favela de Canindé. E por acaso, uma das casas visitadas foi a casa de Caroline Maria de Jesus, na qual, durante a entrevista, Caroline mostra seu diário para o repórter e a surpreende. O repórter fica encantado com a sua história de vida. A publicação de Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Em 19 de maio de 1958, Audálio Dantas publica uma parte do texto, na qual recebe vários elogios. Em 1959, uma revista chamada O Cruzeiro publica trechos do diário de Caroline Maria de Jesus. Somente em 1960, o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada foi publicado, com a edição de Audálio Dantas, com uma tiragem de 10.000 exemplares. Só durante a noite de autógrafo foram vendidos 600 livros. Com o sucesso de vendas, Caroline deixa a favela. Depois comprou uma casa em Alto de Santana. Caroline Maria de Jesus recebe a homenagem da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Arrasou!
Em 1961, Caroline viaja para a Argentina, onde é agraciada. Ela foi agraciada com alguma coisa. O nome eu não sei falar, então eu não vou falar aqui, tá? No seguinte, Caroline publica mais 3 livros. São eles: Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, Pedaço de Fome, Provérbios. O declínio de Carolina. Apesar de ter um livro transformado em best-selling, Caroline não se beneficiou com sucesso e não demorou muito até que ela voltou para a favela e voltou a catar papel. Em 1969, mudou-se com os filhos para um bairro chamado Palheireiros, em São Paulo, na época em que praticamente foi esquecida pelo mercado editorial. Triste fim. Caroline Maria Jesus faleceu em São Paulo em 13 de fevereiro de 1977. E essa foi a história de Caroline. Espero que vocês tenham gostado e vai ter muito mais. Essa é a famosa Angela Davis. Nasceu em Alabama em 26 de janeiro de 1944. Na época de seu nascimento, a cidade sofria com a política da segregação racial. Angela desde cedo vivenciou racismo, vendo várias ações brutais contra os negros, sendo que naquela época a segregação não permitia que os negros tivessem conhecimento sobre seus direitos. Sendo assim, os negros não poderiam se misturar com os brancos nos espaços públicos. Angela vivenciou nessa época vários sofrimentos contra os negros, como linchamento dos negros, incêndios e explosões criminosas nas casas e igrejas que os negros frequentavam. Na sua adolescência, Angela Davis reuniu um grupo de estudos para falar sobre questões raciais. O seu grupo foi descoberto e perseguido e foi proibido pela polícia. Com 19 anos, Angela Davis conclui seu estudo e vai para uma cidadezinha nos Estados Unidos chamada Massachusetts para estudar na Universidade de Brandeis. Nessa universidade, Angela foi aluna de Herbert, um filósofo alemão da escola Frankfurt, refugiado nos Estados Unidos desde 1930 devido à sua origem judaica. Na universidade ele era muito admirado, até porque também fazia parte dos protestos estudantis. Em 1963, o ano que Angela mudou-se para Massachusetts, houve um atentado à bomba nas igrejas em que os negros frequentavam. 4 adolescentes negras morreram nesse atentado, motivado pelo racismo, sendo que as 4 eram conhecidas por Angela. Esse fato marcou sua vida e fez-a perceber que era importante lutar pela questão racial do seu país. A partir daí, Angela começou a luta social, tendo afiliado-se à SNCC, organização antirracista, fundada pelo ativista negro Stokely. A SNCC tinha como princípio a resistência pacífica, também defendido pelo ativista e filósofo Martin Luther King. Com o tempo, ela deixou de existir. Tanto Stokely, Michael e Angela Davis aderiram por uma luta mais radical, filiando-se ao Partido das Panteras Negras, mas com o passar do tempo ficou conhecido como Movimento dos Panteras Negras. Nos Panteras Negras, a luta antirracista era muito mais combativa, ou seja, utilizava até armamento para combater o racismo. Mas Angela fazia parte de uma frente pacífica do movimento. Nessa época, Angela também se afiliou ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Em 1969, por suas ligações ao Partido Comunista e o Pantera Negra, Angela foi demitida da Universidade de Califórnia, onde lecionava filosofia. Em 1970, o cerco contra ela se tornou cada vez mais pesado. Lutando contra a prisão injusta de negros nos Estados Unidos, Angela foi vítima de um mal-entendido no qual levou ela para a lista dos mais criminosos e procurada do FBI, acusada de conspiração, sequestro e homicídio. Em agosto de 1970, Angela estava como representante das Panteras Negras, acompanhando o julgamento de 3 militantes do movimento que estavam presos, os chamados Irmão Soledade. O irmão de um dos rapazes que estavam presos invadiu junto com seus comparsas o tribunal e sequestrou o juiz, o promotor e alguns dos jurados em uma van. No estacionamento, esse rapaz, chamado Jonathan, gritou e falou que só trocaria os reféns se libertasse os irmãos Soledade. E o resultado desse episódio foi trágico. Como não houve troca, a polícia perseguiu o sequestrador e houve até tiroteio, na qual Jonathan mata o juiz. O promotor leva um tiro da polícia, no qual fica paraplégico, e todos os sequestradores foram mortos pelos policiais. Segundo investigações policiais, a arma utilizada por Jonathan era registrada no nome de Angela Davis.
Em 18 de agosto de 1970, Angela ficou na lista dos criminosos mais procurados do FBI. Ela permaneceu foragida até outubro de 1970, quando foi presa em Nova York. Seu julgamento durou 18 meses intensos para o movimento negro e para a sociedade em geral, que passava a discutir a prisão injusta de pessoas negras. Houve uma grande campanha para a libertação de Angela, chamando a atenção dos ativistas, artistas e intelectuais. O compositor John Lennon e a compositora Yoko Ono compuseram uma música em sua homenagem chamada Angela. Até a banda britânica Rolling Stones compôs uma música para Angela chamada Sweet Black Angel, pedindo a libertação dela. Com 18 meses de cárcere, Angela foi então para o seu julgamento, na qual foi comprovada sua inocência pelo tribunal e houve então sua libertação. Depois de sua libertação, Angela tornou-se uma destacada professora de História e Filosofia em várias universidades prestigiadas dos Estados Unidos. Escreveu e publicou vários livros, militou pela Guerra do Vietnã, contra o racismo e pela igualdade de gênero. Em 1980 a 1984, Angela se candidatou-se a vice-presidente dos Estados Unidos, e claro, pelo Partido Comunista, na chapa do candidato à presidência Gus Hall. A ativista milita pelo fim das penas nos presídios, pois os presídios dos Estados Unidos tornaram um imenso cárcere para pessoas negras e latinas. Suas principais ideias: abolição aos presídios, a resistência, a intersecção de classe, raça e gênero, e ligação entre o racismo e violência sexual. E para finalizar a história magnífica dessa mulher, irei falar aqui sobre alguns livros que ela escreveu. O primeiro, Mulher, Raça e Classe, na qual a filósofa expõe suas maiores ideias. Segundo, Mulher, Cultura e Política, na qual ela faz um balanço geral sobre a luta e sobre a situação do feminismo negro no mundo. Terceiro, A Liberdade é uma Luta Constante. Trata-se de um apanhado geral e várias ideias da autora, na qual foi organizado pelo militante Frank Barat. O quarto, Estarão as Prisões Obsoletas. Dedica a desenvolver uma tese contra o encarceramento, uma visão do sistema carcerário e de como as prisões se tornaram um espaço para prender as minorias. E claro, gente, sua autobiografia, que conta um pouco da sua história de vida, das suas lutas. E, gente, sério, foi um prazer imenso falar sobre essa mulher. Espero que vocês tenham gostado, que vai ter muito mais vídeos sobre isso. E foi um prazer imenso falar sobre Angela Davis. Nina Simone, vocês conhecem? Nina Simone nasceu em 21 de fevereiro de 1933 em Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Filha de um marceneiro e uma empregada doméstica. Logo cedo descobriu seu talento para a música, na igreja que a família frequentava. Em 1939, com 6 anos, começou a estudar piano. Com 10 anos, fez o seu primeiro recital na biblioteca da cidade. Antes da apresentação, seus pais foram retirados da primeira fila para dar lugar a pessoas brancas. Esse episódio marcou sua vida, daí nasceu o comprometimento pela luta dos direitos civis dos negros. Em 1950, saiu do Carolina do Norte para continuar seus estudos de piano em Nova York, na escola Juilliard School. Em 1954, mudou-se com a família para Filadélfia. Conseguiu um emprego em Milton Bar, Dean e Atlantic City. Nessa época, passou a adotar o nome de Nina Simone, pois seu nome artístico era Eunice Kathleen Ullman. Em seu trabalho, por insistência do dono do bar, passou também a cantar jazz, blues e música clássica. Porém, foi rejeitada, não pela falta de talento, mas sim pela cor da pele. Em 1957, assinou seu primeiro contrato com a Bethel Records, dando início à sua carreira de sucesso com grandes hits como My Baby Just Care For Me, I Love You Porgy e outra que eu não sei falar o nome. Após o sucesso de Little Girl Blue, em 1958, Simone assinou contato com a Colpitts Records, onde gravou diversos álbuns de estúdio e ao vivo. Em 1961, casou com um detetive da polícia de Nova York, chamado Andrei, que mais tarde se tornou um agente. Em 1962, nasceu sua filha, Lisa Celeste. Uma gracinha, gente? Em 1964, Nina Simone foi contratada pela Philips. Nesse álbum, Nina se referiu a primeira vez sobre a desigualdade que imperava em nosso país, com a canção Mississippi Golden. A partir daí, suas mensagens pelos direitos civis foram bem constantes em suas apresentações. Em 1965, Simone gravou uma canção de Billie Holiday
uma canção sobre o linchamento de homens negros no Sul. Em 1966, escreveu For Women, uma canção sobre 4 estereótipos diferentes de mulheres afro-americanas. Em 1969, Nina Simone deixou os Estados Unidos. Em 1969, Nina Simone deixou os Estados Unidos, pois estava cansada de ser avaliada pela sua cor. E daí em diante, iniciou um roteiro itinerante. Esteve embarcado na Libéria, na Holanda, na Tunísia e na França, onde permaneceu durante 10 anos. Nina esteve 2 vezes no Brasil em 1985 para um festival de jazz. Em 1997, quando gravou com Maria Bethânia a música Ready to Sing, Pronta para Cantar. Nina Simone faleceu na França em 21 de abril de 2003. Essa foi um pouco da história de Nina Simone. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter muito mais. Eu fiquei muito impressionada pela história dela, porque eu não conhecia. E espero que vocês tenham gostado mesmo, porque eu amei conhecer a vida dessa mulher. A biografia linda, linda, linda e muito inspiradora dessa mulher. É isso, gente. Obrigada. E no vídeo de hoje vamos conhecer mulheres que fizeram história no mundo. Para quem não conhece, essa é a Annie Lumpkins, que foi ativista pelo voto feminino nos Estados Unidos em 1961. Essa, mais conhecida como Annie Fish, foi a primeira mulher a ir para o espaço em 1980. Essa é a Winnie the Wilder, uma das 2.000 mulheres que trabalharam em navio durante a Segunda Guerra Mundial em 1943. Essa é a Jeanne Hanford, que apoiou seu filho gay durante uma passeata pelos direitos dos homossexuais em 1972. E para finalizar, essa é a Erika Ungara, que lutou contra a União Soviética em 1956. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e vai ter muito mais de mulheres surpreendentes que fizeram história no nosso país e pelo mundo. O famoso Nelson Mandela, um dos maiores nomes de toda a história mundial que diz respeito aos direitos humanos e à igualdade racial. Nasceu em 18 de julho de 1918, pertencia a uma família de linhagem real. Seu ativismo e a luta pelo direito teve início em 1939, quando Mandela ingressou no curso de Direito. Devido aos seus protestos e movimentos, foi obrigado a abandonar o curso e mudar-se para Joanesburgo. Foi Joanesburgo que enfrentou dificuldades impostas ao negro por questão racial. Mesmo com dificuldades, graduou-se em arte na Universidade da África do Sul. A luta contra a apartheid. O que seria isso? Devido à colonização da África pelos europeus, na qual deixou grandes sequelas negativas na segregação racial, apartheid, na qual os negros não poderiam estar em locais onde os brancos estavam, com a impossibilidade até de casamentos interraciais, e o constante preconceito racial. Pelo fim da apartheid, Mandela tornou-se um dos principais nomes, tomando liderança nos protestos pelo fim da apartheid. Isso fez com que Mandela fosse preso, passando 20 anos na prisão, após ter recusado a liberdade em troca do fim de sua luta por direitos. Em 1990, Mandela foi solto e pôde enfim retornar sua luta, não apenas pelo fim da apartheid, mas por uma África do Sul mais justa. Isso fez com que ele chegasse à presidência do país em 1994, ficando no governo até 1999, sendo considerado um dos maiores líderes do país. Por sua luta pela liberdade, direitos e seu governo, Mandela recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio Nobel da Paz. Nelson Mandela morre em 5 de dezembro de 2013, devido a uma infecção pulmonar. Enfim, gente, essa foi a história de Mandela. Espero que vocês tenham gostado e vai ter muito mais. Beijos, até o próximo.